Eles utilizavam para glória pessoal e edificação própria. Aí é que vem que os irmãos falavam, né? O amor de Deus, né? Sobre a sanção e sobre nós, né? Erramos, falhamos, mas o amor de Deus. Isso, e esse é um ponto nevrálgico de Juízes. Esse é um ponto extremamente importante do livro de Juízes, que ele vai corroborar com aquilo que vai acontecer lá no Novo Testamento, que nós vamos falar mais para frente. O que Deus faz, ele não faz por causa de nós. Ele faz apesar de nós. Apesar de tudo que aconteceu no livro de Juízes, nós vemos sempre a mão de Deus agindo em benefício do seu próprio projeto salvífico. O Luciano falou, o sangue de Jesus cobre todos os pecados. Eles existem, mas o sangue dele cobre todos, né? Nos purifica de todo pecado. Eles estão ali. Sim. Só que ele... Nós vivemos em um constante processo de santificação. Não quer dizer que já somos santos, né? É aquela pergunta, né? Cristo me perdoou de qual pecado? De quais pecados? Dos pecados passados? Ou dos pecados passados, presentes e também futuros? Cristo me perdoou de todo o pecado. É integral. Até parece um negócio meio chato, né? Como Jesus varresse nosso pecado por baixo do tapete, para Deus não ver, né? Só Deus chegando aí para dar uma barridinha. Mas ele cobre os nossos pecados. Ele cobre no sentido de essa dívida precisa ser paga. Falando você acabou citando Coríntios, pegando um pouco do gancho que o pastor Sérgio comentou, do amor de Cristo mantido na vida de um pecador que se afasta. Aquele caso daquele Alexandre, né, que foi excluído da comunhão cristã por pecados, enfim, cometido, e o próprio Paulo dizendo que o entregaria a Satanás para que por fim a sua alma fosse salva. Entregar para o diabo para depois. Então tu vê, por exemplo, a graça de Deus, entregar o juízo para que a sua alma fosse salva. Porque veja como é importante nós compreendermos de fato que a mão de Deus está em todos os lugares a fim de cumprir os seus propósitos. Por isso que tudo isso que nós estamos entendendo de quem é o homem, isso é de extrema importância para compreender o que aconteceu na cruz do Calvário. Porque muitas vezes nós pensamos naquilo que Jesus fez, mas nós não relacionamos com aquilo que nós somos de fato. Porque muitas vezes nós pensamos, eu sou bonzinho, eu nunca matei ninguém, eu nunca fui de roubar, uma mentirinha ou outra, mas isso também não faz mal para ninguém, né? Eu ajudo as pessoas, nós identificamos essas coisas como uma espécie de refúgio, negando a nós mesmos, ou quem nós de fato somos. Nós somos o pior que nós já vimos por aí. É isso que nós somos. E daí nós se comparamos com aquele que está mais visível, mais feinha, né? Opa, estou melhor que aquele. Exato. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Eu fiz isso. Aquele gato acuado, né? Já viram? O cachorro corre atrás do gato, corre. Aí daqui a pouco o gato não tem mais para onde correr, fica meio que contra a parede, assim, né? O que esse gato vai fazer? Vai se uriçar e vai atacar o cachorro. Quantas vezes a gente já viu um ratinho colocando um gato para correr? Um gato colocando um cachorro para correr? Porque está, como diz, né, no boxe, né, está nas cordas. A única alternativa dele é atacar. E nós fazemos isso. Quando nós somos, entre aspas, atacados, mas outros. Eu fiz isso, mas tu fez isso daí. Tá pior. Né? Aquele outro. Tu tá me cobrando tal coisa, mas tu fez pior. Porque a gente quer sempre diminuir a nossa culpa, a nossa fragilidade. Não, nós temos que realmente aceitar quem nós somos, porque isso nos mostra a nossa total dependência e necessidade
necessidade de Deus. Queremos desqualificar o outro para sobrar uma vaga para nós. É o pisar no outro para conseguir subir um pouquinho, né? Olha, eu estou um pouquinho melhor. Mas no final das contas, todos nós somos iguais, todos nós carecemos de forma exatamente igual da graça de Deus. E já começou lá em cima isso, né? Quando o Satanás quis desperdiçar maior. Porque o pecado que nós entendemos que a Bíblia fala em relação a Satanás é o mesmo que nós vivemos hoje, é o orgulho, né? É o orgulho. O pecado que nós entendemos de Satanás é o orgulho. O pecado do Éden é o orgulho. O pecado que nós vivemos ainda hoje é o orgulho. A necessidade de viver a sua vida independente de Deus. E no final das contas, ser o próprio Deus nos assentando no nosso alto e sublime trono. Só que nós não conseguimos lidar com essa, entre aspas, poder. Nós não sabemos lidar. Porque se eu fosse dizer, se eu fosse Deus, eu teria mais o Lula lá teria morrido no Covid. Não? Se eu fosse Deus, eu sempre digo, se eu fosse Deus, eu teria me matado. Porque eu não iria me aguentar. Porque nós somos o que nós fazemos quando ninguém está olhando. O livro de Juízes começa observando que os israelitas não expulsaram todos os cananeus da terra. O capítulo 1 já, fala, Isso teve implicações severas. O povo se dobrou às práticas cananeias e, em vez de influenciar os povos ao redor, foi influenciado pelos povos em sua volta. Os israelitas sucumbem regularmente à tentação de cultuar os Baalins. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, Olha só, se a gente fizer uma comparação, abram lá a Bíblia de vocês em Josué, capítulo 24, versículo 15, 16, 17 e 18. Josué, capítulo 24, versículos do 15 ao 18. Vamos ver o que diz lá. Posso ler? Uhum. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e aos seus deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha, a gente pensa, que coisa linda. Conversão, né? Esse povo entendeu finalmente. Agora vai. Último capítulo de Josué. Vira 2 páginas aí, Juízes capítulo 2. Versículos do 8 ao 13. Vai falar da morte de Josué e a sequência. Filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que nem conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Deus de Israel fez. Até o 13? Não, isso foi até o 10. Pode ler o do 11, 12 e 13. O que acontece em consequência disso? Vai agora. Então fizeram os filhos de Israel, que era mau perante o Senhor, por servir aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus dos seus pais, o que tiraram da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses, dentre os deuses da Egito, que havia ao redor deles, e o adoraram e provocaram o Senhor, a ira. Enquanto deixaram o Senhor servir a Baal e a Astarote. Olha só, veja a consequência. A gente tem o livro de Josué finalizando com esse chamamento, digamos assim, de Josué ao povo,
dizendo, ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo, não, longe de nós abandonar o Senhor. E começa a lembrar coisas que o Senhor fez. E diz, nós também serviremos ao Senhor. O capítulo 2 de Juízes fala da morte de Josué e toda aquela geração, vindo uma geração que não conhecia o Senhor. E quem foi o culpado? Esse é um ponto importante. Eles não serviram, então, porque não ensinaram ninguém. Como é que não conheceram o Senhor? Conheceram o Senhor lá. Porque não necessariamente nós podemos dizer... Interromper uma geração. Nada. Não necessariamente nós podemos dizer que eles não conheceram de ouvir o Senhor. Mas eles não buscaram se relacionar com o Senhor. E viveram ao seu bel prazer. Veja que a consequência disso foi eles se entregarem aos deuses daquela região. Eles não expulsaram aqueles povos e a consequência disso foi terrível. Mas o que levou os israelitas a se prostituírem com os deuses cananeus? Por que eles se prostituíram com os deuses cananeus? Qual que foi o sentido que levou esse povo a adorar Baal, Astarote, né, que era uma espécie de esposa, né, de Baal? Eu acho, assim, no meu ver, falta de identidade. Né? Falta de identidade. Não tinha origem, não tinha raiz. Vejam, lembrem-se que o motivo da queda foi a busca por independência. A serpente coloca no coração de Adão e Eva a desconfiança em relação a Deus. Certo? E nós já falamos. Coloca essa desconfiança, ele não é confiável. Ele disse isso para vocês? Não, ele só tem medo. Ele só tem medo que no momento que vocês comerem do fruto, os olhos de vocês se abram e vocês se tornem iguais a ele. Coloca. Será que é o mesmo motivo da gente hoje? Os cristãos também se prostituíram com os deuses modernos, mesmo conhecendo a palavra. Então, eu penso que é da mesma maneira. Ainda que eles viam o que Deus fazia diariamente, a gente também vê assim, da mesma forma. Penso que fazendo um paralelo, os cristãos ou a gente se prostitui com os deuses modernos todos os dias, seja o celular, seja o dinheiro, seja o poder, enfim. Nós conhecemos Deus supérfluo. Isso, aí o que você vê nas igrejas que batem no peito, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas na porta de fora, o Senhor que ele está falando talvez não é o Senhor Cristo, mas é o Senhor que move a vida dele, que é o dinheiro, o orgulho. Quer ver, ó? Vamos pensar agora de uma forma, a princípio, né? Depois a gente vai chegar a um ponto, mas estritamente histórica, cultural. Porque algo está acontecendo ali. Quando Jacó vai para o Egito, José fala o seguinte para Jacó: Jacó, ó pai, quando o senhor for lá conversar com o faraó e falar que deseja ir lá para aquela região lá de Gósen, aquela região verde, bonita e tudo mais, diz para ele, assim como eu já disse, que vocês são pastores. Vocês cuidam de rebanhos e tudo mais, e precisam desse local, desse verde e tudo mais por causa dos animais. Porque a história desse povo é um povo pastoril. Eles são povos que cuidam de animais. A região de Canaã já não é uma região uma região pastoril. É uma região de plantação. Essa faixa aqui litorânea, que é chamada de Canaã, era chamada inclusive de quintal do Egito. Quando o povo chega na terra, eles não são habilidosos
com a plantação. Mas o povo que está ali é. E tudo, e principalmente uma região, uma boa parte desértica, principalmente a região sul, a região norte já é mais verde, né? Por causa dos montes mais altos, nós já falamos até em relação a isso, lembra? A região sul é uma região mais desértica. E de repente, eles olham os povos em volta e a coisa acontece ali, plantam e funciona. Mas para eles não funciona também. O que está acontecendo ali? Por que para eles funciona e para nós não é tão assim? É porque o nosso Deus é um Deus de guerra. O Deus deles lá é um Deus de fertilidade. Os israelitas, ao contrário dos cananeus, são novos na agricultura. A atração sedutora da religião cananeia para os recém-chegados é de que ela promete a fertilidade. Né? Lembrando que Baal é um deus da fertilidade da terra e, portanto, êxito econômico. Além disso, a adoração de Baal oferece gratificação física imediata. Veja a tentação. Não era somente um grande negócio adorar a Baal, mas uma grande diversão. O culto a Baal funcionava sobre o princípio da magia por empatia, de modo que, a fim de assegurar a fertilidade de pessoas, animais e safra, determinada pessoa se envolvia numa relação sexual com uma prostituta ou um prostituto cultual no santuário de Baal. O propósito era inspirar Baal a agir do mesmo modo em favor da pessoa e, assim, garantir a fertilidade em todas as áreas da vida. Ora, pois. A famosa teologia da prosperidade. A famosa teologia da prosperidade. Olha o Deus que conserva. É o Deus que falou. Sim. Esse é o Deus que não tem uma mídia. Qual que é o princípio aqui? O meu Deus é um Deus de guerra. E por que arrasta multidões? Porque é isso que o povo quer. O povo quer. Aí diz assim, o pessoal é inocente, eles estão sendo enganados. Não. Eles estão sendo levados pela própria cobiça. Aquilo que lhes está sendo oferecido. Deus os entregou às suas próprias paixões. É só ver que daí ele vai ser qual que é o tamanho cheio de vitória ou de Lógico. Lógico. Porque, vejam, não criticando o culto, tá? Não tendo um alto. Não, mas a gente tem uma realidade bem nítida. Isso bem. É a gente pensar. Eu falei com a minha mãe, assim, ela estava preocupada, até falei na aula passada, né? Que tinha dado um pouco disso. Então, vou fazer o seguinte: eu vou mandar fazer 200 chaves de ouro, né? Para abrir as portas materiais, né? Vamos fazer uma campanha, hein? A senhora distribui ali na porta, ela chegar. Junto com o pessoal, dá uns 100 reais junto do chaveiro. Mas isso não tem igreja. Porque. Já viram? Olha esses golpes. Os golpes que tanto tem por aí. Por que as pessoas caem nos golpes? Porque é uma. Eu vi várias pessoas inteligentes ainda, né? Sim. Pessoas, colegas que estudam e tal, verificam, você ganhou 3 diárias no hotel. O último agora foi do Dona Francisco. Falei, cara, é 1.500 a diária. Você acha que eles vão dar 3 assim? Bilhete premiado. Pra dar o sinal. Ou depois do sinal, daí vai lá, clica no link e perde todos os senhas de banco, cartão, clone, tudo. Aqui os irmãos falaram aí. Vamos ser um pouquinho antes que do compromisso, fica à vontade. Eu já vou finalizar aqui também. As pessoas só caem em golpes pela sua própria ganância. Ninguém que caiu em algum golpe não caiu por conta de ganância. Porque o golpe sempre diz respeito ao que eu vou ganhar com isso. O lucro. Eu não tenho nada. Se eu der aqui 100, talvez eu ganhe 200. É lucro. Vale a pena. Se eu der o dízimo, de repente, as portas do céu se abrem. Se eu fizer tal coisa, essa campanha, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então veja que, no final das contas, está sempre no intuito de viver a sua própria maneira. As pessoas desejam conduzir a sua própria vida, nem que isso lhe custe caro.
o paganismo é isso, é você pagar para a divindade para que ela faça o favor para você. E isso tem entrado, infelizmente, dentro das nossas O que o igrejas. irmão falou ali, né? Se prostituir, o tio vai ganhar muito de hoje. Porque quando nós íamos aí na igreja, o cara lá da desmalta estava lá em cima, tranquilo. Exato! É isso aí. Essa troca De favor. que na verdade busca Baal, o Senhor, para retribuição dos seus próprios desejos. Por isso que se fala, Calvino, acho que era Calvino que falava, né, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Porque no final das contas, tudo aquilo que o homem busca é seus próprios interesses. Tudo aquilo que o homem adora, que idolatra, inclusive podemos idolatrar no sentido pejorativo da palavra, o próprio Deus, buscando o contato com ele somente para interesses pessoais. Olha, e aí nós temos esse ciclo, já vamos finalizar, o ciclo do livro de Juízes, tá? Que nós vemos constantemente. Os israelitas pecam adorando os Baalins e as Astarotes, isso viola a aliança e provoca a ira do Senhor. O Senhor, portanto, entrega os israelitas aos inimigos. Por causa da angústia sob a pressão de seus inimigos, os israelitas clamam ao Senhor, daí se lembram, né? Ou seja, não é que não conhecem no sentido de nunca ter ouvido falar. Eles rejeitaram. Mas eles não eram um povo que conhecia Deus assim? Os israelitas depois viraram. Jó tem uma expressão, é claro que não está nesse contexto, mas tem uma expressão que eu acho interessante, que a expressão em si, não o contexto de Jó, mas a expressão em si pode dizer muito a respeito disso, que é lá no capítulo 42, que ele diz: antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir, mas hoje os meus olhos o contemplam. É claro que o contexto de Jó é outro, mas a expressão ela pode talvez ser utilizada nesse sentido aqui, porque é claro que esse povo ouvia, porque senão não clamava. Esse povo clamava ao Senhor em momentos de angústia. E o Senhor, por causa da angústia, então eles clamavam ao Senhor por libertação. O Senhor então levantava um libertador militar, que é chamado de juiz, mas não no sentido de juiz, daquele que julga, né? O sentido de um guerreiro, de um libertador, que com o passar do tempo talvez ele pudesse exercer um papel de juiz, tá? Mas lembrando que nenhum desses juízes teve o seu chamado ministério em todo Israel, era sempre em alguma, duas, três tribos que sofriam algum tipo de opressão. Dentro daquela uma, duas, três tribos, Deus levantava alguém que libertava aquele povo, tá? Nós vamos ver uma ideia de união de todas as 12 tribos lá no final do livro de Juízes, quando virou um caos, porque antes as guerras eram contra os de fora. Tamanha degradação que foi acontecendo, por isso que a gente falou dessa espiral descendente, que no final eles estavam brigando entre eles, né? E quase acabou uma tribo, a tribo de Benjamim. Então esse é o ciclo, né? O pecado. Desculpa, não amortecendo a questão, eu só pegando assim um pouquinho também daquilo que o irmão tinha falado antes. Eles não deixaram de ser povo de Deus pelo afastamento da presença do Senhor. Às vezes a gente cai naquela ideia, se afastaram, perderam a salvação ou deixaram de ser povo. O que acontecia? Se afastavam, foi em cima a Deus, se afastavam, Deus enviava um juízo. O que era o juízo? O castigo, inimigos vinham, lá na frente em Daniel acontece o exílio, mas Deus depois vinha lá e resgatava o seu povo de novo, trazia eles a comunhão, vamos dizer assim, né? E isso acontece com a gente hoje. A gente é retrato desse povo. Sim, por isso que quando a gente olha lá pro povo de Israel, a gente consegue se identificar com esse povo. A gente consegue. Poxa, o povo que viu o mar vermelho se abrir ainda faz isso. E se lembra lá de trás aí? A gente constantemente está lembrando das cebolas do Egito. Também. Eu estava lembrando, mas também, porque a gente conhece tanta história, algumas pessoas até, inclusive, que foi um dos nossos pastores, e uma pessoa muito querida, muito
também esteve em situações bem distantes de Deus, afastado e até cometendo crimes, né? E hoje tem um relacionamento bem resgatado, que nem o irmão resgatado que Deus alcançou e que ele mesmo abriu os olhos, viu, né? Então eu acho que as pessoas têm essa possibilidade pela graça de Deus. A história do enredo bíblico como um todo, esse enredo da salvação, sempre diz respeito ao homem fugindo da presença de Deus e Deus resgatando. Sempre. Desde o início, o homem procura fugir de Deus e Deus procura resgatar esse homem. Tá? Eu sei que eu sei que a expressão procura fazer isso, tenta fazer, não cabe a expressão em si, mas só para nós compreendermos, né? Porque Deus não tenta, Deus faz. Deus faz, porque se Ele tenta, quem tenta somos nós. Mas Deus faz, Ele é o El Shaddai, né? O Todo-Poderoso. Ele não vai fazer alguma coisa, pensa, poxa, será que eu vou conseguir? Né? Deus ele é todo-poderoso. As expressões que a gente acaba utilizando muitas vezes é só para nossa compreensão aqui. Tá? Então esse é o ciclo de Juízes: pecado, sofrimento, súplica, salvação. Pecado, sofrimento, súplica, salvação. Pecado, sofrimento. E isso vai acontecendo várias e várias vezes. E assim então podemos chegar ao cerne do livro de Juízes. Deus responde à rebeldia dos israelitas de uma forma muito consistente com sua justiça, deixando claro que a insistência do povo em trilhar o caminho da autonomia resultaria, à semelhança lá de Gênesis 3, em morte. O que é morte? Morte é separação. É rompimento. Isso é morte, em todas as formas. Tá? Uma das realidades mais essenciais de Juízes, portanto, é o fracasso do Israel pré-monárquico em honrar o seu chamado. Todavia, e esse é o que o Luciano estava falando, em sua fidelidade superabundante à sua aliança, Deus jamais deixa de levantar líderes para libertar seu povo das mãos dos opressores pagãos. Ou seja, embora nós vemos esse retrato cíclico, nós sempre vemos a mão de Deus no resgate desse povo, que é o que acontece ainda hoje. Vivemos neste ciclo. Por isso que eu falei, é difícil nós identificarmos aquele que se desvia, se de fato... É difícil nós identificarmos, porque evidentemente que cada caso é um caso. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é a graça e a misericórdia de Deus para com todos. É o que o irmão falou nisso, da expansão. E hoje é sobre o que está afastado, né? Se dando um exemplo. Sim. Você luta, pede, busca, vai, vem, mas ele quer continuar na rua. A gente quer continuar na nossa independência. Nossa independência, né? Eu faço, eu mato. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos quem de fato nós somos. Isso eu acho que é um ponto importante na compreensão do plano salvífico. O caráter de enxergarmos, de cair, né? Lembra de Paulo, caminho de Damasco? A Bíblia vai dizer que cai como se escamas, né? Caísse de seus olhos, e ele começa então a enxergar. E isso acontece conosco. Então essa aproximação de Deus, ela tende a tirar essas escamas dos nossos olhos. Nós conseguimos enxergar não somente a realidade à nossa volta, mas entendermos a nossa própria realidade, e isso significa então uma compreensão até mesmo da nossa necessidade de Deus para continuar respirando, para continuar vivendo. Nele vivemos, nele nos movemos, que Paulo vai falar, porque tudo circula em volta do Criador e não à nossa volta, em volta do Criador. Quanto mais nós nos distanciamos, somos autistas em nossos próprios mundinhos, criando circunstâncias para a nossa vida, muitas vezes, dependendo do grau, rejeitando aqueles que tentam entrar no nosso mundinho, né? Isso é uma alienação da realidade de nós mesmos.
Embora vemos ao longo do livro repetidas vezes a expressão mais uma vez, né? Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez o Senhor os entregou, papapá. Mais uma vez o Senhor os libertou, tal. Vale ressaltar que essa degradação foi de forma contínua e espiral. Ou seja, cada líder foi pior do que seu antecessor, culminando não somente em guerras externas, como nós falamos antes, mas também internas. Quase uma tribo foi exterminada. O livro de Juízes começa e termina com guerra. No início, a nação está travando uma guerra santa, digamos assim. No final do livro, os israelitas estão lutando uns com os outros. Em todo o livro, observamos a tendência dos israelitas em fazer o que era certo aos seus próprios olhos. Quando chegamos ao último juiz, Sansão, até mesmo o líder de Israel habitualmente não obedece a qualquer autoridade maior do que a sua própria vontade corrupta. Essa é a tendência de todo ser humano também, né? Quem gosta de receber ordens, de obedecer? Tem muita gente que procura ter a sua própria empresa para ter uma autonomia. Agora eu sou meu próprio chefe, ninguém me manda, né? E acaba se decepcionando, né? Porque agora vai ter um monte de gente que manda, né? São os clientes, né? Você vê que nem Israel, claro, está entre eles mesmo, né? E assim nós analisamos no nosso dia hoje, como o irmão disse agora, a igreja, o povo de Deus está lutando entre nós mesmos, brigando, né? Os irmãos têm mais conhecimento, é uma peleja, né? Em vez de nos unirmos uma causa única, né? Eles mesmos, né? O padrão perfeito da lei de Deus foi completamente esquecido, não foi abandonado ou deixado de lado pelo próprio Deus, mas pelo povo, né? Esquecido em Israel. As histórias de Débora, Gideão, Jefté e Sansão nos ensinam, antes e acima de tudo, que Deus nunca, voltando ao que o Luciano falou, desistirá de seu projeto de salvação do cosmos, ainda que sejamos completamente incapazes de realizar isso. Para o Criador, colocar o cosmos em seu devido lugar sempre foi uma questão de honra. A questão é se dependeremos de sua fidelidade para permanecermos em sua presença. A graça de Deus não é uma necessidade somente no êxodo, ela é uma necessidade também em Canaã. E Deus jamais deixou de insistir em chamar seu povo de volta à sua graça. E até hoje, ele não desiste desse chamado. O que é nítido é que os líderes, todos eles, de certa forma, falharam na condução